Ainda está com instabilidade de conexão, pessoal. Só mais uns minutinhos aqui. O pessoal está ainda estabilizando o sinal. Só mais uns minutos. Estão nos ajustes finais aqui. Aguardando aqui a liberação, aí a gente inicia de fato. Vou ver se eu pego a caixinha e boto aqui. Boa tarde a todos.
Damos início, finalmente, à nossa primeira Assembleia Ordinária do Colegiado da Microrregional Central-Oeste. Estamos online pela plataforma do Google Meet e já informando, né, por política da plataforma, que essa reunião ela está sendo gravada. Então, se houver alguma objeção, que alguém já se manifeste. Eu sou o Robson Henrique, secretário-geral temporário, e já passamos aqui a palavra ao vice-governador para nos dar as saudações iniciais. O excelentíssimo vice-governador Antenor Roberto. Boa tarde, senhores prefeitos, boa tarde, representante da CAERN, secretário-geral Robson, prefeitos e prefeitas. Nós estamos só aguardando o vice-governador, que ele saiu aqui para assinar um documento. Muito rapidamente ele retorna. Mas antes de cumprimentar vocês aqui, o prazer de a gente ter as prefeituras aqui na micro-região central-oeste, nesse processo de instalação da região aqui. Então, nós estamos aqui no processo de abertura, o governador acaba de chegar e vocês ainda podem não me conhecer, mas para quem não me conhece, eu sou João Maria Cavalcante, secretário de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos. Então, governador, eu já estava com sua palavra. Muito bem, toque aí. Passo para você agora. Boa tarde, caríssimos e caríssimas prefeitos. A nossa assistência pediu até para que os que puderem se identificar façam para poder a gente acompanhar melhor aqui. Certo? Presidência de associação, nós temos algum presente já? Algum presidente ou presidente de associação? Reno está aí, não? Ou vice-presidente? Boa tarde. Reno não vai participar da reunião. Sim, então, mas lá aparece lá. O Reno está? Não, o Reno não vai poder participar da reunião. Eu estou. Rivelino está aí? Rafael. Rivelino está aí, não? Não, então vamos cumprimentar os prefeitos e prefeitas, secretários e secretárias, porque algumas prefeituras estão representadas por secretários e secretárias, como prevê a norma, não é verdade? Já temos um quórum. Um quórum. O prefeito de Açu está aí, o meu primo, não? O primo está aí, o primo faltou? Eu sei. Boa tarde, está representando a prefeitura de Alexandre Douglas, o secretário de Agricultura. Seja prazer, meu caro. Um abraço para ele lá. Obrigado. Bom, então nós estamos aqui abrindo oficialmente a Assembleia Ordinária do Colegiado referente à Central-Oeste. A micro-regiões de água e esgoto, que inclusive é a número 1, né? É isso que eu sei, ó. Como os senhores participaram de atividades de audiências públicas e das discussões precedentes, a nossa reunião hoje aqui visa exatamente dar consequência aos aspectos formais, que é a instalação do conselho, com os senhores que integram por representação os prefeitos e prefeitas, ou os que estão aqui hoje designados para representar as prefeituras, e também a eleição do nosso comitê técnico, que vai ser objeto também de deliberação aqui, né, como já foi anunciado. E nós partimos sempre do marco regulatório do saneamento básico, e é uma lei muito recente, 2020, né, e que trouxe um importante dispositivo que é a garantia da universalização do serviço de água e esgoto em todo o país. Todo contrato de prestação de serviço daqui para frente será obrigado a fazer no seu bojo
com metas específicas explicitadas de universalização. Por exemplo, até 2033, a população do RN terá a meta garantida de 99% de água potável e 90% do tratamento de esgoto. É uma importante ferramenta para enfrentar os graves problemas ambientais e de saúde pública provocados pela carência de saneamento em todo o Brasil. Então, quando a gente introduz esse valor, esse conceito da universalização do serviço de água e esgoto, é um tema muito caro para todos nós, notadamente eu estou aqui representando a governadora Fátima Bezerra, que teve toda a sua trajetória parlamentar, deputada estadual, deputada federal e senadora da República, comprometida com esse princípio, com esse preceito, e que agora está governando o Estado do Rio Grande do Norte. E, sem prejuízo da lei, consignar esse instituto tão importante, tão caro para nós, a gente também percebe na estruturação da legislação desse novo marco legal que ele tem uma concepção de financiarização, um rigor na equação receitas, despesas, aí atravessadas pelos investimentos, que não dialogou com a necessidade também de que as empresas que fossem operar esse serviço guardassem também a função social, como é o caso da nossa CAERN. E foi por isso que a governadora, desde o início, recomendou que, na estruturação dessas micro-regiões, a equação resultasse em tratar desigualmente os desiguais. Ou seja, se existia um número de municípios que conseguia ter, pela experiência, pelas apurações já feitas, pelas escrutinações já feitas, que na relação de receitas e despesas tinham capacidade de se viabilizar, de fazer investimento, porque nós estamos tratando de metas absolutamente ousadas aqui. 99% de água potável e 90% de tratamento de esgoto. Então, o que a governadora fez nessa estruturação, orientando a SEMAI e a CAERN, foi de que os municípios com maior poder de viabilizar financeiramente a exploração dessa atividade de água potável e de saneamento, também acolhesse aqueles municípios que seriam municípios com mais dificuldades de darem consequência operacional, técnica, financeira a metas tão ousadas. Então, é por isso que nós estamos apresentando no Rio Grande do Norte apenas 2 micro-regiões. Ontem nós fizemos Leste, Seridó, Litoral, Seridó, e hoje estamos fazendo aqui a região Central e Oeste. Então, o desenho, o Sérgio vai falar mais adiante disso, nós partimos do sistema de adutoras. Quer dizer, nós tínhamos que nos apoiar na realidade já existente para poder agregar valor a partir disso aí, para poder exatamente a gente seguir um planejamento. Aqui se exige dos municípios planejamento estratégico, aqui se exige muita organização, muita capacidade de dar respostas dentro de um tempo que já está fixado, 2033. Então, é sempre uma corrida contra o tempo a questão das metas aqui. Também o tema de água potável e saneamento dialoga diretamente com a questão do meio ambiente. Nós estamos, inclusive, hoje a governadora participou virtualmente de 2 atividades lá na Escócia, em Glasgow, né? Você diz a pronúncia, né? Exatamente. Ela participou de uma coisa importantíssima, porque lá está exatamente vendo que o planeta Terra está em contagem regressiva. Ou essa forma de exploração econômica predominante, que é o capitalismo, vai se casar com a sustentabilidade, ou nós estamos condenados a termos dias, vivermos muitos cataclismas ainda na Terra, muitas dificuldades de sobrevivência da própria humanidade. Esse é o debate que está acontecendo lá, e metas ousadas também foram, mais uma vez, renovadas, os propósitos, com relação ao efeito estufa. Eu não sabia, por pura ignorância, quer dizer, essa questão da Amazônia é que a árvore que realiza o processo de fotossíntese, isso por si só tem importância, mas o tronco da árvore, na verdade, funciona como um verdadeiro filtro. Então, cada árvore que é derrubada dessa, nós estamos trabalhando contra, não é, a questão da temperatura ideal que estamos buscando, que estava em 2, e a busca é por 1,5, né? 1,5, né? Então, é sem dúvida nenhuma assim, um espaço. E é que a governadora participou lá dos governadores do Brasil, é que a maior parte dos governadores do Brasil subscreveu
um importante consórcio que é Brasil Verde, e é presidido pelo governador do Espírito Santo, Casa Grande. E a governadora, então, se fez presente nesse evento hoje, com a demonstração de que, a despeito do Brasil, o governo federal se distanciou desse tema, não tomou medidas, ao contrário, aí ele é imputado até práticas de contrariar as diretrizes acertadas e subscritas pelo Brasil, protocolos internacionais, é que os governadores foram dizer ao mundo de que isso era um movimento do governo central, mas que os governadores do Brasil, a maior parte que integra o consórcio Brasil Verde, tem compromisso com o que está se discutindo nessa conferência de Glasgow, que é a conferência de número 26. Certo? Então, só para a gente ver como nós estamos... a discussão que envolve a questão da água potável e tratamento de esgoto está dentro dessa... Porque é sempre a discussão do desenvolvimento com sustentabilidade, para que o homem realmente tenha o progresso no sentido mais completo da palavra. Então, incluir pessoas no consumo de água potável, incluir pessoas no saneamento, isso dialoga diretamente, inclusive, com a saúde pública. Alguns índices que nós temos em saúde pública dizem respeito a questões sanitárias. E esse Covid mesmo, que matou no Brasil, eu estava até fazendo uma raciocínio, imagina hoje, eu estava dando uma entrevista. A China tem mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Morreram menos de 8 mil pessoas na China de Covid até agora. O Brasil, com 212 milhões e alguma coisa, morreram mais de 600 mil. Então, só para a gente ver o que é um desastre sanitário, né? E que o alimento, o manuseio do alimento e a higiene tem a ver com essa questão do vírus, Covid e de outros que virão. Então, o homem realmente está se colocando, o sinal está já de amarelo para começar o vermelho. Nesse sentido. Então, isso que os senhores estão aqui, tendo esse momento precioso, instalando essa microrregião, os senhores estão participando de uma construção histórica, que é fazendo tratativas para tentar exatamente que seu município se integre a um processo de desenvolvimento com sustentabilidade, em que a questão da água e do esgoto são essenciais. Então, por isso que a gente fez questão de vir aqui prestigiar. Ontem prestigiamos a microrregião 2, hoje fizemos aqui com a 1, porque a governadora teve um problema de saúde, por isso que ela se afastou da agenda dela nesses últimos dias. Tanto é que hoje teve que participar até do momento desse evento internacional, mas eu fui convidado, estou com o maior prazer aqui ao lado de João Maria, nosso secretário da SEMAR, do nosso Sérgio Pinheiro, que é assessor, e dos nossos companheiros aqui de empresa KR. O Fábio Siqueira está aqui, que é o superintendente de empreendimentos, da Daniela Campos, chefe do gabinete, e o Daniel Lira, que é advogado da KR. E o nosso pessoal aqui do cerimonial e da comunicação dando apoio. Então, senhores, dito isso, eu quero aqui parabenizar o espírito dos senhores, porque esse espírito envolve solidariedade, compartilhamento. Então, é um momento de avanço na gestão pública no Rio Grande do Norte, prefeitos e prefeitas se reunirem para compartilhar, através de um instrumento que tem natureza, inclusive, de autarquia, a possibilidade de vocês, juntos, com as diferenças de vocês, alcançarem objetivos tão estratégicos para a humanidade e para nós, especificamente aqui no Rio Grande do Norte, que são essas metas para a água potável e para o saneamento. Então, dito isso, eu quero agradecer a presença de cada um dos senhores e senhoras aqui presentes e vamos, então, seguir com a nossa ordem do dia para que hoje a gente já conclua essa fase tão importante que é a instalação do colegiado e a eleição do comitê técnico. Nobre secretário, com a palavra. Ok, muito obrigado, excelentíssimo governador Antenor Roberto. Vamos, então, dar prosseguimento à ordem do dia, né? E já teremos que entrar no ato da posse dos conselheiros, com membros do governo e as prefeituras, né? Então, como membro do governo, já passo a palavra ao secretário João Maria Cavalcante, da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, para falar sobre a posse dos conselheiros. Vou dar meu boa tarde novamente ao governador, que está presidindo nesse momento essa reunião, e aos colegas aqui que estão presentes, Sérgio Pinheiro e a KM representada aqui por Fábio Siqueira. E cumprimentar novamente todos os prefeitos e prefeitas presentes nessa importante reunião.
Como membro titular substituto da micro-região, coube a mim fazer essa parte mais do ponto de vista mais legal, que é a relação dos membros da micro-região e a posse dos membros. Então, mas antes disso, governador, eu quero dizer que nós tivemos 2 momentos muito importantes para chegar a esse terceiro momento, que foi a Lei Complementar 682, e depois da Lei Complementar, o processo de construção do regimento interno provisório, que é o que está orientando todo esse trabalho nosso agora nessa reunião. Então, dentro dos postulantes do regimento interno, eu devolvo aqui a palavra ao secretário-geral, que, inclusive, ele é um secretário-geral ad hoc, porque ele é provisório. Quando esse regimento e a eleição do comitê técnico for formalizada e ser eleito o delegado, o secretário-geral, pelo colegiado, aí sim, aí nós vamos ter um secretário-geral eleito pelo colegiado. Então, nesse momento, eu peço o secretário Robson que leia a relação das prefeituras que fazem parte da microrregião Central-Oeste, com seu respectivo prefeito, que são membros titular do mandato de conselheiro. Ok, secretário. Então, da lista dos prefeitos que fazem parte da micro-regional de água e esgoto, a MRAI 1, né, da Central-Oeste, vamos começar com o município de Açu, prefeito Gustavo Soares, Afonso Bezerra, João da Cunha Neto, Água Nova, Francisco, Ronaldo de Souza, Alexandria, Jeane de Souza, Almina Afonso, Jéssica Amorim, Alto do Rodrigues, Nixon Baracho, Angicos, Carlos Bezerra, Antônio Martins, Jorge Fernandes, Upanema, Renan Fernandes, Triunfo Potiguar, Joana Dark, Fonseca da Silva, Tibau, Lidiane da Costa, Caiçara do Rio do Vento, Conceição Lisboa Rocha, Campo Grande, Francisco das Chagas de Melo, Severiano Melo, Assinto Lopes de Carvalho, Serra do Mel, Josivan de Azevedo, Carnaubais, Marineide Pereira Diniz, Coronel João Pessoa, Maria de Fátima da Costa, Doutor Severiano Francisco Nery de Oliveira, Encanto, Alberone Nery de Oliveira Lima, Rodolfo Fernandes, José Flávio Moraes, Fernando Pedrosa, Sandra Jaqueline J. Ribeiro, município de Francisco Dantas, José Adolfo da Silveira Neto, Frutuoso Gomes, a prefeita Jandiara Sinara Cavalcante, Mossoró, Alisson Leandro Bezerra da Silva, Itaú, Francisco André Regis Júnior, Guamaré, Eudes Miranda da Fonseca, Ipanguaçu, Valderedo Bertoldo do Nascimento, município de Itajá, a prefeita Simone Fernandes da Silva, município de Grossos, Cíntia Sonali Alves e Souza, Janduís, Salomão Gugel Pinheiro, João Dias, o prefeito Francisco Damião de Oliveira, José da Penha, Raimundo Nonatos Fernandes, município de Lages, Felipe de Menezes Araújo, Lucrécia Maria da Conceição Nascimento Duarte, Luiz Gomes, o prefeito Carlos Augusto de Paiva, Macau, José Menezes Souza, Major Sales, Maria de Paiva Fernandes, município de Marcelino Vieira, o prefeito Kelly Sarmento, Martins, Maria José de Oliveira Costa, Messias Targino, Francisca Ferreira Targino, governador de Sete Rosado, prefeito Arthur do Vale Costa, Olho d'Água dos Borges, Maria Helena de Queiroga, Paraná, Josiane Silva de Andrade,
Paraú, Maria Ferreira Nunes Eufrásio, Patu, Rivelino Câmara, Pau dos Ferros, Mariana Nascimento, Pedro Avelino, José Sobrinho, Pendências, Flaudivan Cabral, Pilões, Cícero Neto, Porto Alegre, José de Freitas Rego, Porto do Mangue, Hipólito Holanda Melo, Rafael Fernandes, o prefeito Francisco Ferreira Costa, Rafael Godeiro, Clevilândia Vasconcelo Belarmino, o município de Riacho da Cruz, o prefeito Marcos Paiva Rego, Riacho de Santana, Davi Cássio da Silva, Felipe Guerra, prefeito Salomão de Oliveira, Santana do Matos, Maria Alice Silva, São Francisco do Oeste, Luzimar Porfírio da Silva, São Miguel, Célio de Queiroz, São Rafael, o prefeito Reno de Macedo Souza, Caraúbas, Antônio Alves da Silva, Serrinha dos Pintos, Bárbara Queiroz, Tabuleiro Grande, a prefeita Maria Ribeiro da Silva, Tenente Ananias, Larissa Cunha Rocha, Baraúna, Maria Alves de Oliveira, Areia Branca, Iraneide Rodrigues Rebouças, o Marizal, Raimundo Nonato Dias Pinheiro, Apudi, Alain Jefferson da Silva Pinto, Venha Ver, Cleiton Jacome da Costa e Viçosa, Victor Ramon Alves. Esses são os prefeitos, né, dos respectivos municípios que tomam posse nessa primeira Assembleia Ordinária da Microrregional de Água e Esgoto 1, Centro-Oeste. Então, eu passo a palavra ao vice-governador para escolher um conselheiro para a mensagem a todos e declarar a instalação da Microrregional 1. Então, vamos declarar, né? Já foram todos nominados, relatados, então vamos declarar instalado a microrregião de Água e Esgoto 1, que é Central-Oeste, e dando posse aos senhores prefeitos, prefeitas e os designados e delegados pelos mesmos, que se encontram aqui presentes e já foram devidamente registrados e vão constar em ata. Ok? A prefeita de Pau dos Ferros está aí, Mariana? Tem alguma prefeita aí presente? Boa tarde, pessoal. Mariana está em viagem, mas de vez em quando ela entra e sai. Eu me chamo Paulo, secretário do Meio Ambiente, estou representando ela. Tá. Alguma prefeita presente aí que gostaria de... Porque aqui é o momento da gente escolher um prefeito ou uma prefeita. E como eu estou representando a governadora, eu sei que ela daria essa precedência se fosse a prefeita para falar, certo? Mas um de vocês pode tomar a iniciativa de falar, não que outros não vão falar, porque vai ter um momento depois da apresentação do Sérgio, ele vai fazer toda uma apresentação com os detalhes desse conceito e também da própria autarquia, do seu funcionamento, e vamos, então, depois abrir e facultar para os senhores e senhoras falarem aqui. Pelo menos até umas 10 falas a gente programou em termos de horário e funcionamento. Então, fique aí. Alguém quer tomar a iniciativa de fazer a saudação pelos colegas? Prefeito ou prefeita? Vamos dar sequência. Aquele lá, botou azul, é que ele quer? Não. Quem é? O Mossoró está aí, não. Queiroga está aí, não? Queiroga? Olá, boa tarde. Boa tarde, pois não? Olá, vice-governador. Aqui é Ceissa Lisboa, prefeita de Caiçara do Rio do Vento. Prefeito. Tudo bem? Em nome dos demais colegas, quero aqui saudar a todos os presentes na sua pessoa e dizer que esperamos que realmente seja um momento bem produtivo e que realmente seja dado início, como já foi apresentado aqui os demais colegas, esse momento tão importante que estamos vivendo nas nossas regiões, né? Então, é um momento de muito importante para nossas regiões, que realmente saia daqui bons resultados positivos. Perfeito. Muito obrigado, prefeita. Então,
Eu devolvo a palavra ao novo secretário. Não? Então, vamos dar sequência à nossa ordem do dia, né? Seria, então, a eleição e posse do comitê técnico. Esse comitê, o Sérgio depois vai falar aí com mais detalhes, mas ele tem a composição, né? Pelo decreto 30.939 de 2021, que institui o regimento interno provisório, a composição por indicados do governo do Estado e 8 indicados pelas prefeituras. Então, nós podemos, depois listar aqui, fazer a leitura, passando a palavra para o secretário João Maria, para dar aqui as saudações. Robson, aqui nós, para cumprir aqui a nossa agenda, a nossa pauta da ordem do dia, essa parte mais formal, nós precisamos agora fazer a eleição e posse do comitê técnico. Os prefeitos, todas as prefeituras receberam um ofício solicitando a indicação de um membro para fazer parte desse comitê técnico. E tinha um perfil profissional desse membro, que tem muito trabalho honorífico, né, governador? Então, é um comitê de órgão superior consultivo de natureza permanente. Esse comitê técnico, ele é construído, são 8 membros das prefeituras, como o Rob falou, e 4 estados. Desses 4, um da Universidade Federal, um da cidade do estado do Rio Grande do Norte. Então, eu peço a Robson para ele ler se as prefeituras encaminharam, me parece, encaminharam na totalidade dos membros, que são 8, para ele fazer a relação aí dos nomes que foram encaminhados e os nomes do Estado, para a gente dar posse ao nosso comitê técnico. E, posteriormente, a posse, aí nós entraremos nessa parte mais informal, que é as falas dos prefeitos e a apresentação da micro-região, por Sérgio Pinheiro, e abrir aí um debate aí com os colegas. Os colegas prefeitos, eu estou me sentindo prefeito aqui, e com os prefeitos, ok? Pode fazer a relação. Boa tarde, eu gostaria, Robson Henrique, aqui é o prefeito de Porto Alegre, eu gostaria de fazer só um pequeno questionamento. Primeiro, cumprimentar o vice-governador, o secretário João Maria, exatamente sobre esse procedimento da escolha do comitê técnico. Nós não aprovamos ainda o regimento interno. Nenhum prefeito conhece e nem aprovou o regimento interno. Como escolher um comitê se nós sabemos quais os parâmetros da escolha desses membros? Então, seria muito importante, primeiro, conhecermos o regimento interno e aprovarmos o regimento interno para, posterior, sabermos as indicações do comitê técnico para poder saber em quem estamos votando, por que estamos votando e como estamos votando. Então, é um questionamento que eu faço exatamente nisto, porque como é que nós vamos agora já passar para uma votação de uma escolha de um comitê técnico que nós não sabemos quem tem direito a voto? Quem pode votar e quem não pode votar. Então, isso primeiro, temos que aprovar o regimento interno para saber se todos aqueles que têm direito a voto, que no caso são os prefeitos que foram tomados posse como conselheiro, estão de acordo com esse regimento interno. É um ponto. E aí, sim, temos conhecimento, porque eu mesmo ainda não tenho conhecimento de quem tem direito a voto, como é que é feita essa escolha. Sabemos que esse ofício, tempo muito curto, nós recebemos dia 31, dia 1º tem que indicar um membro com um currículo, né, para que faça parte da escolha dos 8, que são indicações dos prefeitos. Então, eu gostaria de fazer esse questionamento. Eu acho que, no meu entendimento, primeiro temos que aprovar o regimento interno. E, a posterior disso, tomando conhecimento da funcionabilidade desta autarquia, aí sim, podemos se posicionar e tentar votar na escolha daqueles que se colocaram como pretendos membros do comitê técnico. Só essa observação aos senhores. Ok, prefeito José Augusto, muito obrigado aí pelas suas observações. Eu sei que você tem bastante experiência, até pelo tempo que você teve como conselheiro no CREA, mas aí a forma como dar
construção a um colegiado, havia necessidade, primeiro, da lei que foi feito uma lei complementar, e segundo, o regimento provisório. Esse regimento interno, ele é provisório, para poder fazer a instalação da microrregião. Aí sim, instalando a microrregião, inclusive você está acabando de instalar a microrregião Central-Oeste, aí o colegiado tem todos os poderes de mudar o regimento interno e fazer um novo regimento interno. E fazer as mudanças que o colegiado achar necessário. Então, mas antes disso, foi oportunizado a todos os prefeitos, além de encaminhar o nome para a candidatura, para fazer parte do comitê técnico, foi oportunizado na construção da lei participar de audiências públicas. Nós fizemos 5 audiências públicas das 2 microrregiões. E esse momento foi um momento bem mais anterior, e nós temos um caminho que foi encontrado ao longo de todos esses debates, de construir, primeiro, um regimento provisório, porque a gente não tem como criar uma microrregião sem um disciplinamento, e, posteriormente, aí, na microrregião, pode-se refazer o regimento, inclusive na sua integralidade. O colega que eu digo que ele é engenheiro mesmo, não é como prefeito, não. Ele tem conhecimento de regulamento do CREA e funciona, né, dessa forma. Então, e por isso, prefeito, devolveria a palavra a Robson para ele fazer a leitura dos nomes que foram encaminhados para as candidaturas, e se no caso não tiver mais do que 8 candidaturas, a gente pode declarar aqui empossados os nomes que foram encaminhados pelas prefeituras. Ok, então, dando sequência à nossa fala e composição do comitê técnico, começando com a indicação dos membros do governo do Estado, né? Temos a indicação Robson Henrique Pinto da Silva, que sou eu, que é uma vaga já designada para a Coordenadoria do Meio Ambiente e Saneamento, né, a Comércio. O Fábio Neilton Siqueira, a indicação 3, o Sérgio Bezerra Pinheiro, e a indicação de docente da universidade, no caso da UERN, o Janderson Dantas da Silva. Essa seria a composição da indicação dos membros do governo do Estado. Das indicações que foram enviadas pelas prefeituras, seguindo o decreto provisório, conforme o secretário mencionou, nós temos, então, 7 indicações. Foram os indicados Gisele Porfírio Cavalcante, de São Francisco do Oeste, Josenilson da Silva Rodrigues, de Pedro Avelino, Carlos Maurício da Silva Júnior, de Grossos, Breno Queiroga de Moraes, Mossoró, Patrício Pinheiro de Araújo, Santana do Matos, e Fabiola Luana Maia, de José da Penha, além de José Maria da Costa Pinheiro, indicado por Angicos. Então, essa seria a composição de 7 indicados pelas prefeituras, né? Então, como foram menos de 8, poderemos considerar ter a aclamação desse comitê que funcionará aí. Robson. Não? Robson é Alexandre, da cidade de Açu. Amigo, eu não estou achando surpreso de não ter feito a leitura do nome da pessoa indicada da cidade de Açu. Uma vez que a gente enviou no prazo hábil a indicação do membro, da pessoa que ia concorrer aí a participar da comissão, e enviamos até 2 vezes e pedimos a confirmação do e-mail e não recebemos essa confirmação. Certo. Foi enviado por e-mail, não é isso?
foi enviado pelo e-mail do gabinete do prefeito. E o Certo. primeiro foi enviado pelo e-mail do gabinete do prefeito, e o segundo envio foi enviado pelo meu e-mail pessoal. Ok. Pelos e-mails que foram criados, a gente não teve esse recebimento. E por isso que não deve ter tido aí a resposta, né? Foi enviado para o e-mail que está no ofício da governadora convocando a reunião. Certo. Robson, como contribuição aí, nós precisamos de 8 membros. Nós temos 7. São 8 membros que compõem o comitê das prefeituras. Então, o prefeito de Açu encaminhou o nome, ele pode, inclusive, ir agora na sessão, declarar o nome do representante para o comitê e a gente faz a composição completa do comitê técnico aqui. O prefeito pode fazer isso? Pronto, o prefeito Gustavo, ele não está presente na reunião, quem está representando é Alexandre Douglas de Souza, o secretário adjunto de Agricultura. E a pessoa que era indicada, que foi indicada no e-mail pelo prefeito, e que após a reunião eu vou reenviar o e-mail para vocês, é a minha pessoa mesmo. Certo. Se puder, se já está no formulário, né, e colocar no chat ou a inscrição do formulário, a gente já lê aqui para ficar registrado em ata. O Alexandre Douglas, não é isso? Exato. Pronto. Então, temos aqui a indicação, né, do Alexandre Douglas. A gente não realmente, pelos e-mails, estou com ele aberto aqui, então deve ter tido algum problema, mas como não houve a composição dos 8 indicados, a gente coloca isso aqui para fazer a composição, né, do total do que o decreto permite. Então, fica registrado também o Alexandre Douglas como indicado do município de Açu. Ok? Robson, com licença, desculpe interromper. Eu sou Carlos Maurício, eu sou da cidade de Gross. Teve uma pequena interferência no momento que você estava falando os nomes dos membros. Sim. Você se incomodaria de repetir, por favor? Bom, vamos... de todos ou só o de Grossos? Se puder de todos, eu agradeceria. Como são poucos nomes... Bom, tudo bem. A transmissão, né, online, às vezes, em alguns locais, o sinal varia e pode ocorrer isso mesmo. Então, vamos lá. Vou, a pedido aqui, repetir rapidinho os indicados. Robson, peça ao... Fugiu o som. Como é? Não, já foi resolvido. Era o som que estava de Açu atrapalhando a sua fala, mas já deu certo. Ele desligou. Ok, então, lendo novamente dos indicados, a Gisele Porfírio Cavalcante, de São Francisco do Oeste, Josenilson da Silva Rodrigues, Pedro Avilino, Carlos Maurício da Silva Júnior, de Grossos, Breno Queiroga de Moraes, Mossoró, Patrício Pinheiro de Araújo, Santana do Matos, Fabíola Luana Maia Rocha, José da Penha, João Maria da Costa Pinheiro, Angicos, e agora, também registrando em ata, nessa primeira Assembleia Ordinária, o Alexandre Douglas, a indicação do município de Açu, completando assim os 8 membros indicados pelas prefeituras. Ok? Robson, muito obrigado. Então, não havendo disputa, não tendo mais de 8 nomes e mais de 4 nomes do Estado, se não tiver nenhuma objeção, a gente pode fazer a posse aqui, a declarar empossados o comitê técnico, de todos os membros, e, por aclamação, a gente declarar todos empossados. Secretário, o prefeito de Porto Alegre se abstenha de votar nessa aclamação, diante do fato que eu não estou vendo os conselheiros presentes, que são eles que votam, que são os prefeitos. Eu estou vendo pessoas representando as prefeituras sem serem conselheiros. Então, por isso que eu digo, por não conhecer o regimento interno, eu me abstenho da votação, tá certo? E registrando que eu não estou vendo em tela a presença dos prefeitos e sim representante deles. Serve posicionamento pessoal, mas me abstenho da votação.
Ok, prefeito, nós vamos fazer a votação com sua abstenção, mas aí lembrando que no regimento interno provisório, aliás, na lei, o representante do município ele pode ser o prefeito ou o secretário da quem ele demandar. Então, o secretário tem os poderes de votar pelo prefeito que ele delegou. Tá? Então, nós podemos aqui declarar empossado com uma abstenção da prefeitura de Porto Alegre. Vamos bater palma. Então, a sequência da nossa ordem do dia, né, passamos para os informes gerais. Um dos itens será a apresentação justamente do funcionamento do colegiado microrregional, com aí a ilustre contribuição do nosso engenheiro Sérgio Pinheiro, que vai tomar a frente com a sua apresentação. Por favor, Sérgio. Você vai apresentar daí, né? Um minutinho. Boa tarde, senhores prefeitos, senhores secretários. Parabenizando aí os que tomaram posse, a situação de prêmio, colega de várias jornadas aí, estamos juntos agora nesse comitê técnico da microrregião. Vou fazer uma rápida apresentação, alguns que possam não ter conhecimento da lei, do decreto que está regulamentando esse regimento interno, para esclarecer. O som estava longe, se puder colocar um pouquinho mais. Melhorou agora, Robson? Melhorou. Agora está melhor, deixa aí, viu? Aproximou o microfone aqui, vou tirar a máscara para melhorar. Está melhor agora. Bom, então, uma rápida apresentação para tentar esclarecer as questões do próprio marco legal, da lei complementar 682, né? E também do decreto que está regulamentando o início do funcionamento da microrregião. A gente entende muito bem assim, a preocupação do prefeito de Porto Alegre, né? Em relação à questão do porquê disso, mas isso tudo vem em função da própria lei nacional que a nossa lei estadual 682 tentou atender e reportando também para a possibilidade, para a determinação do governo do estado editar um regimento provisório e, a partir de hoje, na medida que todos os representantes do colegiado têm interesse e vamos precisar de fazê-lo, fazer novas assembleias para construir um novo regimento interno, se for o caso, e fazer novas deliberações, né? Até ter uma eleição a partir do colegiado do próprio secretário-geral, como a gente vai ver agora nessa apresentação, para ter até mais representatividade dessa pessoa que vai ser o grande responsável por dar andamento às ações da microrregião. Então, esse momento agora está ocorrendo em função da Lei Federal 14.026, que é o famoso Marco Legal de Saneamento, que ele alterou alguns componentes, algumas legislações que já existiam até então. Primeiro, a própria lei do saneamento, que era 11.445, que definia já esses prazos 2030, 2033, como foi bem colocado pelo secretário e pelo governador, mas trazendo novas diretrizes, né? Alterou também a Lei 11.107, que estabelece as normas de contratação de consórcios públicos, né? E vedando a prestação de contratos de programa. O que são os contratos de programa? São exatamente aqueles contratos de programas, aqueles contratos público-público, onde, por exemplo, uma companhia estadual, no caso aqui do nosso estado, na prática, a CAER, ela podia prestar sem licitação de serviço aos municípios, porque é uma companhia da empresa do estado, uma companhia pública do estado, prestando serviço ao município, ao ente público também. Então, a lei alterou, vedando a possibilidade da continuidade dos contratos de programa, exigindo a realização de concessões, né? A lei também alterou também a lei 984, que é a lei da ANA, né, em relação à Agência Nacional de Águas, trazendo competência para a ANA ela editar normas em relação à regulação dos serviços de saneamento básico. Alguns municípios do estado têm mais já essa prática, principalmente Natal e mais alguns municípios que já tinham renovado seus contratos com a CAER, que tem a ACERP como a agência reguladora, mas que a lei ela já estava um dispositivo levando a CERP para todos os municípios que até então não tinham ente regulador, porque a partir do novo marco legal, assim seria preciso. E a lei 13.089, que é do Estatuto da Metrópole, trazendo o quê? Trazendo exatamente a forma da aplicação
da gestão, de como vai funcionar essa entidade que todos os senhores, essa autarquia que todos os municípios que estão aqui presentes e o Estado, hoje são proprietários. Então, a gente passa a deixar de ter aquela relação município-CAERN para ter uma relação entidade regional com o prestador de serviço, né? Então, a própria lei de saneamento, a 14026, traz as metas colocadas aqui pelo governador e pelo secretário. 99% da população atendida com água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgoto até 2033. E, na escolha, coube ao Estado, até o dia 15 de julho desse ano, estabelecer essa lei, né? Porque, se assim não fizesse, poderia o próprio governo federal vir instituir blocos regionais de saneamento. E para nós, aqui da Secretaria, por orientação da governadora do Estado, esses pontos foram fundamentais para definir a alternativa da escolha por uma lei complementar. Primeiro, o planejamento por bacias hidrográficas, né? Depois, a questão da prestação regionalizada, como o próprio marco legal, ele trazia essa obrigatoriedade. E como fazer essa regionalização? A busca de viabilidade dos municípios menos favorecidos. Então, os pequenos, como bem frisou aqui o governador na sua fala. Depois, buscando, dentro dessa ótica, os ganhos de escala de universalização e viabilidade econômico-financeira, né? E também, como a lei assim o permite, uma lei específica para água e esgoto. A gente costuma falar saneamento básico, mas saneamento básico é água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Aqui nós estamos agora trabalhando a lei de água e esgotos, né? Mas vamos ter de fazê-lo também para drenagem e para resíduos sólidos, a revisão do próprio plano estadual, do próprio plano estadual de resíduos sólidos, né? E juntando também, vinculando isso, a questão de águas pluviais, né? Em relação ao atendimento ao marco legal. E aí, como também colocou o governador na sua fala, foi fundamental para a escolha da lei complementar a questão das nossas adutoras. Então, imagine essa imagem que vocês estão vendo, cada caixinha dessa colorida sendo um município, e esse traço em vermelho sendo uma adutora qualquer. Então, como lei complementar, você tinha a obrigatoriedade de ter municípios limítrofes, né? E como lei ordinária, você não precisaria ter municípios limítrofes fazendo parte de uma mesma microrregião. Então, nós poderíamos correr o risco de ter o mesmo sistema macro de abastecimento de água, estar com um município ligado a uma microrregião e outro com outra, trazendo uma série de dificuldades de fazer essa gestão, de fazer a própria distribuição, e vamos precisar de subsídios entre os sistemas maiores com os menores, de forma a dar essa sustentabilidade. Então, em função da característica do Estado se apresentar muito com essa figura de cima, dos municípios limítrofes e o sistema de adutora, nós tivemos essa opção, até porque 110 municípios do Estado, hoje, de alguma forma, já está vinculado a alguma adutora. Desde a Monsenhor Expedito, como é a número 1 aí, né? Que tem mais de 30 municípios ligados, quase 500 comunidades rurais ligadas a esse sistema adutor, há um sistema também como de São José de Mipibu, Monte Alegre, que termina ligando a captação de água na área rural de São José de Mipibu para atender a sede municipal de Monte Alegre. Então, há uma quantidade muito grande e ainda a perspectiva de novos sistemas, né? Como o do Seridó, que está sendo trabalhado hoje pelo governo do Estado, que vai sair uma grande adutora interligando todos os municípios do Seridó a partir da barragem do Oiticica, o Polo Serrano também, né? E algumas adutoras de reforço, como a de Iguaju e o Mari. A de Iguaju, reforçando a Monsenhor Expedito, e a de Umari também para reforçar a adutora Médio Oeste. Então, outra questão para dar essa sustentabilidade importante da gente analisar é a escala dos municípios do Rio Grande do Norte. Nós temos no estado apenas 3 municípios com mais de 200 mil habitantes, Natal, Mossoró, Parnamirim. Um município com mais de 100 mil habitantes, né? São Gonçalo. 4 entre 50 e 100 mil habitantes. E os demais, 159, 95% de municípios com menos de 50 mil habitantes. Isso é uma realidade que traz uma dificuldade muito grande para você trazer uma garantia de sustentabilidade econômico-financeira para esses sistemas. Então, também foi um fator muito grande tentar equilibrar essa situação dessa balança, né? Onde até mesmo entre os 8 maiores nós temos 2 que são sistemas autônomos, né? Que também trazem uma representatividade muito grande nesse universo. Então, dentro do estudo de sustentabilidade,
se dividir o Estado, qual foi o desenho da microrregião? Foi exatamente de uma microrregião litoral seridó, né? E a de vocês, que é a Central-Oeste, e através da Lei 682, né, instituiu essas microrregiões e também instituiu a estrutura de governança. A estrutura de governança, como vem do próprio Marco Nacional, ele foi a partir de alterações do próprio Estatuto da Metrópole, aquele conceito de região metropolitana que pôde se estender para esses arranjos com um conjunto maior de municípios compondo essas microrregiões. E a estrutura de governança definida para a nossa microrregião foi exatamente essa, né? Onde nós temos um colegiado microrregional, que foi o que foi dado posse hoje aqui, composto pelos prefeitos de cada um dos municípios. Então, aqui no caso, temos 71 prefeitos que são titulares da microrregião. Vocês forem ver na própria lei, reforçando um pouco aqui, na medida que os prefeitos não possam participar, ele pode delegar até mesmo ao secretário do município para representá-lo, e pelo governador do Estado do Rio Grande do Norte pode delegar essa participação ao secretário de Estado de Recursos Hídricos e Meio Ambiente. Por um comitê técnico, que seria a estrutura fundamental, e foi dada posse a essas pessoas, ou essas 12 pessoas, que vão dar o suporte técnico às decisões do colegiado, onde tem 3 representantes do Estado do Rio Grande do Norte, 8 representantes que foram indicados pelos municípios, foram eleitos hoje, e um representante de universidade. É importante frisar que isso é a estrutura da microrregião, mas dentro do decreto provisório, houve essa adequação para a indicação do representante da universidade, por exemplo, ser da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que poderia vir já a indicação direta do governo do Estado. E um conselho participativo, onde tem um representante da sociedade civil, né, indicado pela Assembleia Legislativa, pelo colegiado e por uma conferência de saneamento da microrregião. E, dentro disso, temos um secretário-geral, né, que será indicado entre os membros do colegiado microrregional, indicado pelo colegiado microrregional entre os membros do comitê técnico. Então, entre esses 12 que foram indicados hoje, o colegiado ele pode deliberar por um desses 12 ser exatamente esse secretário-geral. Só que, no decreto provisório, já estabelece que esse secretário é o coordenador da Comeas, o Robson, que está secretariando, já usando essas funções, bem como a secretaria funcionando como sendo a base para secretariar a realização e funcionamento dessa autarquia, até que o colegiado assuma essas funções, né? E quais são as atribuições do colegiado microrregional? Instituir as diretrizes sobre o planejamento, a organização e a execução do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Deliberar sobre os assuntos de interesse regional, né? Especificar os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como, quando for o caso, as correspondentes etapas ou fases e seus respectivos responsáveis, inclusive quanto à unificação da sua prestação. Aprovar os planos microrregionais e, quando couber os planos intermunicipais ou locais, é bom explicar, algum prefeito pode dizer, eu realizei aqui o plano municipal de saneamento básico do meu município. Esses planos têm validade? Continuam a valer, sim, né? Só que, a partir de um certo momento, eles precisam ter a validação do colegiado microrregional, ok? Então, é quando se fala dos planos intermunicipais ou locais. Até porque depois vamos precisar ter um plano de toda a microrregião para integrar todo o sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da microrregião. Outra coisa também, decidir sobre a entidade reguladora responsável pelas atividades de regulação e fiscalização do serviço da microrregião, bem como estabelecer as formas de prestação desse serviço. Então, nós vamos poder ter na região uma prestação regionalizada ou mesmo uma prestação individualizada do município. Vamos dizer, aqui na região nós temos alguns municípios que são SAAI, né? Alexandria, por exemplo. Se a Alexandria decidir ter uma prestação por um outro ente, que não seja um serviço direto para a Alexandria, ela pode sim fazê-lo, mas precisa de ter a autorização do colegiado para fazer, certo? Então, isso é bom deixar claro com todos os municípios. Importante também de ver os municípios SAAI, que eles vão ter de atender, como SAAI, tem a mesma obrigatoriedade de atender as perspectivas de atendimento até 2033. Então, é muito importante
esses municípios de Alexandria, Major Salles, né? Depois, nas reuniões do Comitê Técnico, nós trabalharmos como vão ser as ações desses municípios para que também esses municípios não venham ser penalizados em função de não estar avançando no atendimento da lei. Outra questão importante é propor critérios de compensação financeira aos municípios da microrregião que suporte ônus decorrentes da execução de funções dos serviços públicos de interesse comum, no caso, água e esgoto, né? Autorizar previamente o município a prestar o serviço, né? Ou contratar a prestação de serviço de abastecimento, o que eu acabei de falar, né? Homologar as deliberações da entidade reguladora quanto ao reequilíbrio econômico-financeiro de contratos. Por exemplo, a CAERN já tem alguns municípios que ela tem contratos e os contratos existentes, eles continuam a ter validade. Agora, precisam passar por uma análise econômico-financeira para a sua prorrogação, para atender as metas. Então, todos esses contratos eles vão precisar passar pela deliberação da entidade e da formalização do novo contrato, que vai ser realizado pelo secretário-geral do colegiado, que é quem representa o colegiado. Então, a importância desse colegiado e de nós que vamos fazer parte do Comitê Técnico é exatamente nesse sentido. Elaborar e alterar o regimento interno da entidade microrregional. Aí, o prefeito Zé Augusto, é necessário também que, se for desejo da microrregião, e é importante porque o decreto é uma posição que foi obrigado ao Estado estabelecer esse regimento provisório, que é o que nós estamos atendendo agora, mas que se faça o regimento interno definitivo de acordo com as características da microrregião e de acordo do interesse dos 65% dos municípios, dos 35% do Estado, né? E outra função importante é de eleger e destituir o secretário-geral. Então, nós precisamos ter uma reunião a seguir do colegiado para, dentre esses 12 membros do Comitê Técnico, ser indicado o secretário-geral, que daria muito mais força, muito mais uma elegibilidade do secretário, porque hoje, enquanto persistir o regimento provisório, fica sendo o coordenador da Comércio como secretário-geral. Como o nosso secretário de Meio Ambiente falou, João Maria, fica DOC, né? Só em função do que está no decreto que cria, do decreto do regimento provisório, desculpe. E aí, para a gente simplificar um pouco a fala da lei, o Estado ele tem, dentro do colegiado, 35% dos votos, os municípios, 65% dos votos. Cada município, dentro disso, a gente vai mostrar no final como fica essa distribuição, tem direito a pelo menos um voto, né? As deliberações elas são superior à metade dos votos, mas também, se assim não for do entendimento do município, elas podem ser alteradas no novo regimento interno. O regimento interno 3/5 dos votos para algumas decisões colegiadas, né? O regimento interno também deve estabelecer os votos dos municípios e a governadora, no caso, já fez, né, a edição do regimento provisório. Assim foi que a lei definiu a composição desse colegiado microrregional. Importante dizer que no regimento, que é o que a gente está seguindo hoje, provisório, ele dispõe sobre a convocação, que foi a forma que nós trabalhamos para chamar os senhores a participar, a instalação e o funcionamento do colegiado microrregional. O secretário-geral, é muito importante vocês observarem isso. Ele é o representante legal da microrregião. Os prefeitos não podem estar trabalhando no dia a dia com as demandas da microrregião. Então, esse representante ele é eleito pelo colegiado, dentre os membros do comitê técnico, volto a dizer, o secretário ele vai ser eleito entre os 12 membros do comitê técnico. Ele é responsável por executar as deliberações do colegiado microrregional. Ele participa sem voto de todas as reuniões do colegiado microrregional e ele é responsável pelo registro e publicidade das atas das reuniões do colegiado. É exatamente o que o Robson está executando nesse momento. Nós vimos que toda a Assembleia hoje foi coordenada e dirigida por Robson, que é o secretário-geral em função do decreto provisório. Então, ele é quem fez o chamamento, está fazendo a administração de todo o funcionamento dessa Assembleia. E o secretário-geral ele é quem preside o comitê técnico. O comitê técnico, ele cabe a ele apreciar previamente as matérias que integram a pauta da reunião do colegiado, né? E, se for o caso, providenciar estudo que a fundamente,
assegurar nos assuntos relevantes a prévia manifestação do Conselho Participativo, que a gente vai falar daqui a pouco, que é onde está a participação da sociedade, convocar e organizar e coordenar a Conferência Regional de Saneamento Básico. Então, a cada 2 anos, nós vamos ter e organizar uma conferência entre todos os municípios para tratar do saneamento do município, e nela que vão ser indicados exatamente os membros do Conselho Participativo. E poderá criar as câmaras temáticas para as análises de questões específicas, né? De acordo com as demandas que possam surgir. E o Conselho Participativo é o que está lá no Estatuto das Cidades, que existe a participação da sociedade, né? Então, ele é formado por três indicações da Assembleia Legislativa, 4 do colegiado microrregional e 4, como eu falei há pouco, vindo dessa Conferência Regional de Saneamento Básico. Então, cabe ao Conselho elaborar as propostas para apreciação das demais instâncias da entidade, apreciar matérias relevantes previamente à deliberação do colegiado microrregional, convocar audiências e consultas públicas, né, sobre a sua apreciação, e propor a constituição de grupos de trabalho para análise e debate de temas específicos. Ou seja, o Conselho Participativo, a função dele é de trazer o ouvido, as sugestões e a participação da sociedade no dia a dia do funcionamento desse colegiado. É importante alguns pontos que eu transcrevi aqui, das disposições transitórias da lei, que diz alguns pontos importantes. Resoluções do colegiado microrregional, através de uma resolução, é que definirá a forma da gestão administrativa da microrregião. Ou seja, nós demos início, o governador instalou a microrregião dentro de uma estruturação definida através de um regimento provisório que a lei autorizou a governadora a fazer a sua sanção. Mas precisamos fazer, quanto mais rápido possível, a reunião do colegiado microrregional para definir a forma dessa gestão da microrregião. Não é? Quem vai poder... por exemplo, temos de cara uma questão em relação à regional, essa nossa região, que não fica com sede em Natal. Quem sabe ter um polo, um local dentro da microrregião, que seria Mossoró, a maior cidade da região, o que o município de Mossoró poderia disponibilizar de espaço, e aí construir dentro desse conjunto da microrregião essa estruturação. Estou dando um exemplo do que a gente precisa avançar. Não é? O regimento provisório, isso que já foi feito pela governadora para dar início ao funcionamento da microrregião. Outra questão também, precisa ter uma resolução desse colegiado para definir as funções da secretaria e suporte administrativo da microrregião, que até que seja isso definido, a SEMAR ficará dando esse suporte. Então, depois que a microrregião decidir como vai funcionar, a SEMAR deixa de ter lá suas secretarias, seus telefones, seus e-mails, para dar esse suporte e funcionamento da microrregião. E, por exemplo, a Procuradoria do Estado hoje é quem dá assessoria à questão das demandas jurídicas da microrregião, até que o colegiado assim decida pelo funcionamento independente da microrregião. E enquanto não houver disposição em contrário, as funções de regulação e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário serão desempenhadas pela agência reguladora do Estado, né, de serviços públicos do Estado. Então, sem prejuízo àqueles que já têm a regulação, né? Então, se algum município aqui da microrregião já tem a regulação sendo feita por alguma outra entidade, que no caso é a SERP, mas se assim o tivesse, nós só temos um caso que é Natal, que não faz parte da microrregião, que tem a agência reguladora específica, a SERP já estaria, por lei, tendo autorização de ser esse ente regulador. Então, para o funcionamento, como o dispositivo transitório permitiu, foi sancionado o decreto 30939, que instituiu exatamente o regimento interno provisório para que pudesse ser instalado, e nós estamos aqui nesse momento de dar início ao funcionamento da microrregião, né, com a instalação estava previsto para ontem, mas é hoje, dia 4/11. Então, o decreto ele traz o regimento interno provisório da microrregião de água e esgoto. Esse é o mapa dos municípios que integram essa microrregião, não é? São 71 municípios que foram definidos através da lei. E como essa distribuição dos votos? Até para nós, já funcionou hoje, por exemplo, na análise da questão do quórum para poder dar início à nossa reunião. Então, nós temos 71 municípios, eles têm 65% dos votos. Percentual, em termos de percentual, esses votos equivalem a 91 votos, né? O total de votos da microrregião são 140.
Então, o Estado ele tem 49 votos, né, corresponde a 35%. E aí vocês veem, o município de Mossoró, como sendo um maior município, tem direito a 13 votos, Pau dos Ferros, 2 votos, Baraúna, 3, Apudi, 2, Macau, 2, Areia Branca, 2, São Miguel, 2. Né? Então, e os demais municípios da microrregião, todos, 1 voto. Essa distribuição foi feita com a proporção, eu esqueci de colocar Iaçu, que Iaçu tem 3 votos. Uma proporção de a cada 20 mil votos, 1 voto para cada município. E a distribuição é essa que vocês estão vendo aí, né? Por município. Vocês veem assim, os que têm mais votos, Mossoró 3, Iaçu 3, Apudi 2, Macau 2, Pau dos Ferros 2, Areia Branca 2, Baraúna 2, São Miguel 2, e os demais municípios da microrregião, cada um tem direito a 1 voto. Então, pessoal, em rápidas palavras, essa a apresentação que a gente tem a fazer. Quem tiver alguma dúvida, pode encaminhar um e-mail para esse e-mail da microrregião. E também nós podemos, já como atividade da microrregião, se for o caso, já desenvolver algumas atividades até de capacitação para os municípios, porque é importante e fica claro que os municípios têm uma função importantíssima a partir de agora na questão de água e esgoto dentro do contexto da microrregião. Não acaba aquela questão individualizada e ele é um participante importante nas decisões do que vai ocorrer dentro da regularização, da cobrança da entidade reguladora, de se está sendo cumpridas as metas, estabelecer com clareza para cada município essas metas sendo executadas, o acompanhamento disso, né, que isso vai ser feito pela a entidade reguladora, para que efetivamente possamos ter resultados do funcionamento dessa autarquia. Tá? Muito obrigado. Ok, Sérgio Pinheiro, muito obrigado pela belíssima apresentação. Aí já como parte dos nossos informes gerais, né, para nos elucidar ainda mais sobre o funcionamento do colegiado microrregional. E dando sequência aqui à nossa parte de informes gerais, nós vamos facultar a palavra de até 10 representantes, né, conselheiros, e a gente já abre aqui as inscrições, se puderem colocar no chat, para a gente colocar aqui uma sequência. Estou vendo aqui já o Alexandre Douglas. Quem puder ir colocando no chat, pessoal, para a gente colocar na sequência aqui para ser facultada a palavra. Mais alguém? Carlos Maurício, não é isso? Robson, vai passando a palavra a quem for se inscrevendo, e já para adiantando aí, eu sei que os prefeitos têm muito de fazer. Então, tínhamos aqui como inscrito já tínhamos uma pessoa aqui antes que era a Vandigna, né? Deixa eu ver aqui qual era o nome aqui. Mas vamos passar aqui, então, para o Alexandre Douglas, e a gente vai fazendo a sequência. Por favor, Alexandre Douglas, pelo município de Iaçu. Deixa aberto aí. Só lembrando, Robson, que a gente pediria oradores de até 3 minutos, assim, tolerância de 5, para os 10 já daria mais de meia hora. Exato. Então, só reforçando 3 minutinhos, por favor, para a gente ser bem objetivo e não ocupar tanto o espaço dos demais. Por favor, Alexandre Douglas, é sua palavra. Boa tarde, né? Mais uma vez a todos. Saudar aqui aos secretários, ao nosso vice-governador, dizer do compromisso que a cidade de Iaçu tem com essa importante missão, né, dentro do colegiado, que a determinação do prefeito Gustavo é que a gente participe ativamente como cidade polo do Vale do Açu e que a gente possa, à medida do possível, estar contribuindo com as discussões
para que a gente possamos chegar a um consenso comum, a um denominador comum e coletivo para o bem de todos os munícipes, não só de Açu, mas de todo o Rio Grande do Norte. Obrigado, boa tarde. Ok, muito obrigado, Alexandre. Vamos passar então a palavra aqui para o segundo inscrito, o Carlos Maurício, do município de Grossos, por favor. Boa tarde, senhores, boa tarde, senhoras. Sou Carlos Maurício, sou membro do conselho. Senhores, eu queria parafrasear com o nosso colega, o prefeito de Porto Alegre, José Augusto, e dizer para preparar a gente um pouco antes, porque vocês viram que foi um pouco corrido. Então, a gente não, até mesmo nós que fomos indicados, a gente não teve tempo para estudar o que realmente iria acontecer aqui. Nós só sabíamos que era a reunião para tratar da comissão de apoio, de instalação, da microrregião de águas e esgotos. Beleza, mas ficou um pouco solto para a gente. A gente poderia já trazer alguns pontos para levantar. E isso é uma coisa que falta, principalmente aqui na região da gente, um pouco de planejamento. Então, eu gostaria que nas próximas vezes nos passasse uma pauta antes, alguns pontos, para algumas pessoas que estão aqui, não sei se passa pelo mesmo caso que eu, tem a dificuldade de ser tudo muito novo para a gente. Essa parte, a secretaria aqui é de desenvolvimento econômico e meio ambiente. Eu sou mais da parte de desenvolvimento econômico, a parte do meio ambiente minha não é tão forte. Então, eu preciso estudar, eu preciso ficar um pouco mais aquém para chegar aqui e apresentar, até porque fui escolhido para fazer parte da comissão. E eu, como professor um professor me ensinou, se não for para a gente chegar, para resolver, para fazer o melhor, não adianta. Tá ok? Então, vamos lá, desejo um bom trabalho a todos, porque eu sei que os senhores não precisam de sorte, os senhores são muito competentes. Eu acredito no Rio Grande do Norte. Ok, muito obrigado ao Carlos Maurício de Grossos. Vamos, então, facultar a palavra ao Breno Queiroga, de Mossoró, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, secretário, boa tarde, Robson, boa tarde, meu amigo Sérgio Pinheiro, não sei se o nosso vice-governador ainda está por aí, boa tarde a todos os prefeitos. Sérgio, eu não sei nem se é o momento agora de falar, a minha primeira pergunta era sobre a estruturação da nossa regional, certo? A parte, aqui ela funciona bem, ela tem que ter uma secretaria funcionando, ela tem que ter uma assessoria jurídica, uma assessoria técnica. Hoje, quem está prestando esse serviço é a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte. Na hora que nós vamos estruturarmos, isso vai ficar a cargo dos municípios. Essa parte do custeio, da manutenção dessa estrutura, né, inclusive até da própria sede, coisa do tipo que a gente vem com a cultura a tocar. Como é que está previsto isso no nosso regimento? Como é que está previsto a manutenção aí para que nosso colegiado consiga tocar suas metas? Ok, vamos responder logo. Enquanto não tem mais nenhum inscrito, a gente pode passar aqui a palavra, né, para o Sérgio. Só lembrando que tinha sido enviado, né, a solicitação para os municípios e tinha lá do que se tratava, de modo assim bem geral. Que era justamente a posse dos conselheiros e a indicação dos membros. Mas aqui, nessa pergunta aqui já de maior detalhe, a gente passa aqui a palavra ao Sérgio, que foi que foi questionado pelo Breno Queiroga. Por favor, Sérgio. Tudo bom, Breno? Muito boa a sua questão. Então, é o seguinte, dentro do decreto provisório, do regimento provisório, ele fica claro que toda a parte de secretaria da microrregião, enquanto ficar vigorando o regimento provisório, ele cabe à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. E a questão jurídica, a Procuradoria do Estado, até porque é a Secretaria de Meio Ambiente, né, e a Procuradoria é quem faz a questão de defesa jurídica das questões do Estado. Então, até a partir do momento em que nós tivermos o regimento definitivo, esse regimento é que vai definir, a partir do colegiado, todo o funcionamento da microrregião. E é importante a sua pergunta,
porque a lei, ela cria uma autarquia intergovernamental, ela diz, não, eu vou falar um pouquinho que está na lei, uma autarquia intergovernamental de regime especial, não possuindo estrutura administrativa ou orçamentária própria, e exercerá suas atividades por meio derivado, mediante auxílio administrativo da estrutura administrativa dos entes da federação que integram. Então, o Estado e municípios é quem vão ter de dispor essa estrutura para o funcionamento da microrregião. E aí temos que ver esse peso, né, de 65% do município, 35% do Estado, e nesse ambiente de discussão do colegiado. Por isso que a gente tem reforçado a importância da participação dos prefeitos, de entender o que o marco regulatório trouxe de responsabilidade do município, dessa questão. É importante a participação do município na discussão, mas também vai ser fundamental a importância do município também na definição do funcionamento dessa entidade microrregional. Entendeu? Então, a lei, ela diz o seguinte, vai ser a partir de disponibilidade de estrutura de cada ente para o seu funcionamento. Né? Tá claro, Queiroga, o colega? Tá claro, sim. Importante aproveitar a oportunidade e a presença de todos os prefeitos para a gente levantar exatamente essa pauta, porque a estruturação dessa autarquia é quem vai permitir que os interesses dos municípios sejam atendidos, né? Se nós não tivermos uma boa estrutura, com um bom jurídico, com uma boa equipe técnica para elaborar esses documentos, para ver como é que a gente vai caminhar com essas contratações, nós não vamos conseguir ter o resultado que nós desejamos. E aí é uma opinião, se nós deixarmos isso a cargo apenas do Estado, talvez não saia exatamente como os municípios estão pretendendo. É importante que a gente leve em consideração a situação que os municípios estão hoje, com toda a problemática de água e esgoto. Eu acho que essa questão do novo marco do saneamento é uma oportunidade que nós vamos ter de tirar os municípios do atraso. Agora, a mentalidade da gestão de água e esgoto do Rio Norte, nós vamos ter que mudar. E aí, por isso que eu estou levantando essa questão, porque, dependendo do que sair dessa reunião, essa autarquia pode sair uma autarquia fortalecida, que possa, de fato, gerar documentos relevantes e que tragam resultados práticos para a água e esgoto dos municípios. Ou pode ficar apenas, enfim, no modelo que hoje está, que não está conseguindo evoluir muito e não vai mudar tanta coisa. Pelo menos é a minha opinião sobre isso. E aí, a segunda pergunta, Robson, é sobre essa questão da eleição do secretário-geral, né? Seria agora mesmo? Seria em outro momento? Como é que vai ficar essa eleição? É isso mesmo, Queiroga. A ideia é que o Estado ele faça esse secretariado, essa orientação provisória. É que o Estado tem o desejo de continuar. E a titularidade é do município, então os poderes vão para o município. E na primeira sessão ordinária de todo o colegiado, após a eleição, que vai eleger o delegado, o secretário-geral, aí sim pode-se mudar tudo. Apenas nós estamos aqui encaminhando o que a lei estabeleceu, que é 14.026, como marco regulatório, e precisaria iniciar. Nós tivemos um tempo curtíssimo, de apenas 3 meses, depois da homologação da lei, promulgação da lei, que é a lei de marco regulatório. Então, é isso mesmo. As prefeituras vão combinar entre si para fazer essa estrutura administrativa a melhor possível para os municípios. E o Estado está aqui para apoiar essa decisão de vocês. Então, é esse o objetivo nosso, de apoio, principalmente aos pequenos municípios, onde tem a maior dificuldade de fazer, né, entrar nas metas de universalização do serviço de água e esgoto. Sérgio, pode responder essa. Só complementando, tem uma pergunta em relação ao secretário-geral. E é isso mesmo, Bruno. Enquanto persistir o regimento provisório, o decreto fica o secretário-geral. Okay? Então, é importante que ocorra o mais breve possível essa articulação, e nós que fazemos parte desse comitê técnico, possamos fazer uma reunião mais rápida para possibilitar até a reunião do colegiado, para aí sim, já vir estabelecer como uma preocupação de Zé Augusto, o regimento externo definitivo,
E a eleição pelos membros do colegiado, né, pelos prefeitos e seus representantes, do secretário-geral da microrregião, entre esses 12 que aí estão, né? Então, seria muito mais representativo a figura do secretário-geral a partir dessa eleição do colegiado, e não pela indicação como está no decreto provisório. Ok. Não tendo mais nenhum inscrito, mais alguém, só tivemos aqui só 3. Então, como secretário-geral temporário, né, como já foi dito, da microrregião Centro-Oeste, nós cumprimos nossa pauta de hoje e passo a palavra aqui, final, para o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, ao João Maria Cavalcante, para dar as últimas palavras, para termos o encerramento da nossa primeira Assembleia Ordinária do colegiado da MRAI 1. Então, aqui o papel agora nosso é agradecer aí a presença de todos os prefeitos, o esforço que foi feito para dedicar mais de 2 horas de atenção e debate à nossa reunião, e dizer que o Estado está aqui de portas abertas para ajudar no que for possível, tanto do ponto de vista de orientação técnica, como administrativo. Nós estamos com a secretaria funcionando para apoio às prefeituras dentro das 2 microrregiões e para que dê toda a orientação possível, inclusive tirar dúvida tanto do marco regulatório como da lei estadual sobre as microrregiões. Então, agradecer a vocês, em nome da governadora, que não pôde participar dessa reunião de hoje, mas com certeza, na próxima, ela irá participar, e aí sim, ela trazer a mensagem diretamente do governo do Estado, pela governadora. Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Então, boa tarde. Encerramos por aqui. Até mais a todos. Um abraço e muito obrigado a todos também pelo esclarecimento. Boa tarde. Até mais. Mas, Robson, aproveitando que a turma está saindo, a eleição do secretário-geral, ela estava prevista para hoje ou não? Não. Hoje foi só as indicações dos prefeitos, né? E essa eleição vai ficar para depois. Aí será informado de qual será o momento, certo? O secretário agora é só para conduzir esse início, é só para ir como andar já, né? Que o menino vai andando, depois que estiver andando, aí o comitê é quem vai escolher o secretário depois, e aí toma conta, ok? Essa é a missão mais difícil, né? Estruturado administrativamente a autarquia. Exato, mas precisava desse pontapé para poder se estruturar, e aí depois ele vai andar conforme a escolha do próprio comitê, entendeu? Um abraço, forte abraço. Um abraço a todos, até mais, obrigado. Que